Então voltamos aí, né? Já deu para descansar um pouquinho a garganta. Vamos partir agora para mais uma questão. Próxima agora é a questão da ESAF. Né? Esse aí, não sei nem porquê, mas eu deixei, né? Discriminada a banca. A gente já viu aí Fundação Carlos Chagas, vimos aí Sesgran Rio, vimos Consulplan, né? E agora uma questão aí da ESAF, né? Foi uma questão do Ministério Público, porém uma questão bem tranquila, por quê? Porque a gente só vai indicar se é falso ou é verdadeiro, né? Se é positivo ou negativo lá o que está sendo aplicado no enunciado. Então, questão bem tranquila. Mas por que eu coloquei? Porque trata de um tema relevante, né? Fala a respeito de um dos malwares, podemos dizer assim, uma das ameaças hoje que envolve os sistemas de informação, né? A tecnologia, TI, tecnologia da informação. Dá uma olhada lá na questão. Questão 09 diz, o Denial of Service, né? Ou, né, seria o negação, falando a respeito, né, de negação de serviço. O Denial of Service é um ataque, né, de negação de serviço, quando ele diz aí, é um ataque que consiste em sobrecarregar um servidor com uma quantidade excessiva de solicitações de serviço. Há muitas variantes, como os ataques distribuídos de negação de serviço, que é o DDoS, que paralisam vários sites ao mesmo tempo. Então, resumindo, traz para cá, antes da gente partir, né? Vamos tentar ser mais breve para responder um maior número de questões agora, nessa próxima etapa. Mas vejam só, a questão ela fala a respeito de ataque de negação de serviço. Inclusive, ele falou lá de ataque de negação de serviço em larga escala, o DDoS. Então, sempre que fala de ataque DOS ou DDoS, a gente sabe, ataque de negação de serviço que tem como principal finalidade tirar sistemas do ar, computador do ar, né, sistemas de funcionamento. E isso é muito utilizado hoje por hackers e crackers, né, dentro da tecnologia da informação. E qual é a finalidade? Fazer com que sistemas deixem de prestar aquele serviço para o qual ele foi originado, né, o qual ele foi desenvolvido. Então a gente vê muitos exemplos aí. Exemplo, eu lembro bem que um tempo atrás eu estava em casa lá assistindo, né, o jornal, de repente disse que o sistema lá, né, a plataforma da Receita Federal estava fora do ar e tal, o portal, então, porque hackers invadiram, então o que caracteriza isso? Pode caracterizar, sim, um ataque DOS, ataque de negação de serviço, tá bom? Então, volta lá para a questão. Quando a questão falou de DDoS, diz que há muitas variantes, né, do ataque DOS, a DDoS como ataque distribuído de negação de serviço, que paralisam vários sites ao mesmo tempo. Então, essa questão da ESAF realmente está com um conceito que dá para vocês se fundamentarem mais a respeito de segurança e é verdadeiro, tá bom? Então, questão verdadeira. Outra questão a respeito de segurança da informação 10. Essa aí é da Fundação Carlos Chagas, né? Caiu em uma prova do INSS, né? Para perito médico. Então, a gente vê aí uma questão da Fundação Carlos Chagas envolvendo o tema segurança da informação. O que é que diz? Dadas as seguintes declarações, né? Quais são as declarações? Primeira declaração, lacuna 1. Programas que se replicam e se espalham de um computador a outro, atacando outros programas, áreas ou arquivos em disco. Olha a característica, né? Um programa que se replica, mas ele, quando se replica, faz cópia de si, ele ataca outros programas, áreas ou disco. Então, se ataca programas ou disco, né? Então a gente já sabe de que se trata. Falou de arquivo também, ó, ou arquivos em disco, melhor dizendo. Então, quer dizer que já disse o que era. Qual é o malware que, para se replicar, precisa de programa e de arquivo, gente? A gente já sabe, é vírus, né? A gente viu isso lá. Então, o que mais? Programas que se propagam em uma rede. Propagação em rede, sem necessariamente modificar programas nas máquinas de destino. Então, ele está dizendo que, necessariamente, ele não precisa de programa nem de arquivo para se propagar. Então, esse aí a gente também vê que está tratando a respeito de quê? De um malware também muito cobrado em provas de concurso, que é o worm. Então, primeiro foi vírus, que precisa de arquivo de programa. Segundo, se propaga automaticamente por rede, sem necessariamente usar programa, é o worm, que tem essa característica, viu? A gente viu isso. E terceiro, programa que parecem ter uma função inofensiva, porém tem outras funções subreptícias, né? Então ele está falando de quê? Ele está falando daquele presentezinho de grego, né?
né? Porque você pensa que é uma coisa, programa que parece ter uma função inofensiva, porém tem outras funções embutidas ali dentro dele. Está falando de quê? Do cavalo de Troia, tá bom? Então, o que é que a questão diz? Os itens 1, 2 e 3 correspondem, agora cuidado agora, correspondem respectivamente, na ordem lá do que foi citado. As ameaças programadas do tipo, então, poxa, se o primeiro é vírus, o segundo é o worm, mesmo que tu tivesse dúvida no terceiro, mas não teria como errar, né? A alternativa D de dado, vírus, worms e cavalo de Troia, que é o presente de grego tratado na lacuna de número 3, ok? Vamos para mais uma questão. Próxima, cria, da César Gran Rio, essa, né? Cria cópias de si mesmo, de um computador para outro, de forma automática, ok? Com capacidade de se replicar em grande volume, é característica de uma praga eletrônica, poxa, computador para outro, então é rede, de maneira automática. O worm, acabamos de ver esse conceito, eu não vou nem falar muito a respeito dele. Essa aí caiu num concurso do Banco do Brasil, Fundação Carlos Chagas. Ativado quando o disco rígido é ligado e o sistema operacional é carregado. Poxa, disco rígido ligado, sistema operacional carregado. Está falando de quê? Boot, processo de inicialização. É um dos primeiros tipos de vírus conhecido e que infecta a partição de inicialização do sistema. Poxa, inicialização é boot. Vírus, no processo de inicialização, é o vírus de quê? Vírus de boot, ok? Então, o enunciado da Fundação Carlos Chagas falou constantemente de carregamento, inicialização, processo de inicialização do sistema. O sistema é ligado, então não teve o que errar, né? A gente viu que falou que era um vírus, porém se alojava dentro desse contexto. Então, vírus de boot que se aloja lá no processo de inicialização. Tá bom? Outra, Fundação Carlos Chagas, mensagem não solicitada, né? Mensagem não solicitada e mascarada sob comunicação de alguma instituição conhecida e que pode induzir o internauta o acesso a páginas fraudulentas, ou seja, página fraudulenta. Só relembrando aí, sempre que uma questão ela falar a respeito de páginas fraudulentas ou fraude eletrônica, melhor dizendo, então a gente já vai partir para uma linha. Dentro da tecnologia da informação, Romildo, o que é fraude eletrônica? A palavra-chave, traz para cá, a palavra-chave, né, para fraude eletrônica. Por que eu estou dizendo isso? Porque, virou mexer, eu também gosto de fazer alguns concursos. Recentemente eu fiz um concurso da Universidade Federal, no caso aqui de Pernambuco, tive a oportunidade de pegar algumas questões na área de tecnologia da informação e veio, parece, uma gama de questões de segurança da informação e, às vezes, o enunciado era enorme. Mas quando eu comecei a ler o enunciado, que tratava a respeito de segurança da informação, e no enunciado tinha lá fraude, falando de fraude eletrônica, a questão de tecnologia da informação, e tinha lá fraude. Então, a fraude é eletrônica. Então, quando se fala de fraude, se o foco era procurar a base disso aí, eu nem terminava de ler, muitas vezes, o enunciado. Por quê? Porque eu sei que a palavra atrelada à fraude eletrônica é phishing, viu? Então, assim, muitas vezes é interessante a gente terminar de ler o enunciado, mas dentro de um contexto de segurança da informação, quando eu olho lá o enunciado, migrando, fraude eletrônica, página fraudulenta, falou muito de fraude e está querendo que eu busque o malware, podemos dizer assim, que envolve isso, é phishing, tá? Então, a gente viu, pode ir lá para a questão, a gente viu, inclusive, lá na aula que temos algumas palavras básicas que envolvem isso. Né? Então, phishing. Nesse contexto aí, ó, ele falou de acesso a páginas fraudulentas projetadas para o furto de dados pessoais e financeiros do usuário. Trata-se especificamente de quê? Trata-se de um phishing, de uma fraude eletrônica, página fraudulenta. Então, foi uma fraude eletrônica, phishing. Tá bom? Vamos lá. Próximo. É uma forma de fraude, de novo, ó, eletrônica. Vamos ver aí essa aí, ó, da Fundação Carlos Chagas. É uma forma de fraude eletrônica caracterizada por tentativas de roubo de identidade. Então, poxa, fraude eletrônica, de novo, ocorre de várias maneiras, principalmente por e-mail, SMS, geralmente começa com uma mensagem de e-mail semelhante a um aviso oficial, né, de uma fonte confiável, como banco, uma empresa de cartão de crédito. Então, fraude eletrônica. Inclusive, a gente tem vários nomes de malwares aí, que não vai dar tempo a gente tratar, seria interessante, mas depois vocês vejam lá, hitjacker mesmo, né, muito cobrado aí em algumas
prova de concurso, troja, a gente já falou que é a mesma coisa que cavalo de Troia, mas a questão aí fala de fraude eletrônica, phishing também. Não vou me apegar a essa. Próxima, nos sistemas de segurança da informação, existe um método Q. Nos sistemas de segurança da informação existe um método Q. Então, preenchimento de lacuna. O que é que está tratando? Este método visa garantir a integridade da informação. Quando uma questão ela falar, concurseiro, a respeito de integridade, uma questão boba como essa, uma questão mais robusta, mas tu vai tentar assimilar o quê? O que aqui está sendo tratado no enunciado. Ele, no caso, falou de integridade. Qual é o foco da integridade? O princípio de integridade, o fundamento dele é a não alteração da informação. Então, quando essa questão diz este método visa garantir a integridade da informação, está dizendo esse método visa garantir que a informação não é alterada. E se for alterada, é uma quebra desse princípio. Escolha a opção que preenche corretamente a lacuna acima, né? Então, no caso, falando-se de integridade, qual a alternativa que foca em integridade? Primeiro, valida a autoria da mensagem, não é isso? Segundo, verifica se uma mensagem em trânsito foi alterada. Então, no sistema de segurança da informação existe um método que verifica se uma mensagem em trânsito foi alterada. Então, isso aí garante a integridade, sim. Então, alternativa B de bola. Alterada, informação alterada, falou de alteração, o foco da questão seria procurar a integridade, né? Então, casou direitinho, integridade e alteração. Depois vocês tentem analisar, com base nos conceitos que vimos, o fundamento disso aí que está sendo explicado, tá bom? E estamos encerrando aí alguns de segurança da informação, mas vamos lá. Questão 16, o que é que ele diz? O princípio da segurança da informação que é quebrado quando o sistema encontra-se fora do ar. Poxa, se o sistema está fora do ar, o camarada não está tendo acesso ao sistema. Então o princípio foi quebrado. Qual foi o princípio? Que faz com que a informação não esteja disponível, não esteja acessível. Então, princípio de disponibilidade, tá bom? Então, fora do ar, disponibilidade. A gente viu isso também lá nos conceitos a respeito de segurança. Bora mais uma. 17. A criptografia utilizada para garantir que somente o remetente, só as duas pessoas, remetente e destinatário, possam entender o conteúdo de uma mensagem. Olha, caracteriza uma propriedade de comunicação segura, denominada. Então, a questão fala de quê? Criptografia. A gente viu aqui criptografia, né? Vimos os conceitos de criptografia, criptografia de chave única, criptografia de chave pública e privada, né? Que é o simétrica e assimétrica. Só que quando falamos de criptografia em uma questão, qual é o princípio que está sendo fundamentado? A confidencialidade dentro de um padrão comum, né? A gente viu isso, que muitas vezes a criptografia também pode partir para a autenticidade, mas dentro desse contexto aí seria confidencialidade, tá? Porque está querendo garantir que somente duas pessoas, remetente e destinatário, tenham acesso. Então, é algo confidencial. Ok? Funiversa, próxima. Atualmente, a segurança da informação na internet pode ser auxiliada pelo recurso de quê? De certificação digital. Aqui conceito refere a seguinte definição. Aqui conceito refere-se à seguinte definição. Vamos lá. A garantia que o emissor de uma mensagem ou a pessoa que executou determinada transação de forma eletrônica não poderá posteriormente negar. Respondemos em uma dessa semelhante aí no bloco anterior, né? Não poderá posteriormente negar sua autoria, visto que somente aquela chave privada poderia ter gerado aquela assinatura digital. Então, se não pode negar, então é o não repúdio, tá? Não repúdio. Então, a questão aí 18 da Funiversa falando a respeito da característica aí não repúdio. Vamos ver a 19? Essa 19 é mais robusta. O que é que diz aí? Analise as seguintes afirmações relacionadas à segurança da informação e os objetivos do controle de acesso. Vamos lá. Lacuna 1. O que é que diz? A disponibilidade é uma forma de controle de acesso que permite identificar os usuários legítimos da informação para que lhes possam ser liberado o acesso quando solicitado. Oxente, disponibilidade é uma forma de controlar acesso? Falso. A gente sabe que o controle de acesso é característica de outro princípio, que a gente vai ver agora. 2. Confidencialidade é uma forma de controle de acesso, que evita que pessoas não autorizadas tenham acesso à informação. Para criá-la,
destruí-la ou alterá-la indevidamente. Verdadeiro, confidencialidade tem essa possibilidade. Controlar o acesso. Então, disponibilidade não, confidencialidade sim. Então, 1 é falso, 2 é verdadeiro. 3, nos ataques, olha lá, ataque DOS, nos ataques de negação de serviço, DOS, Denial of Service, o atacante utiliza um computador para tirar de operação um serviço, ou o computador conectado à internet, claro, negação de serviço, tirar computadores e sistemas do ar, verdadeiro. Então, 2 e 3 verdadeiro, 1 é falso. 4, a integridade é uma forma de controle de acesso. Não, integridade, o foco é alteração, modificação. Então, quando ele diz que a integridade controla acesso, e a gente viu que isso é uma característica da lacuna 2, confidencialidade. Então, 1 e 4 é falso, 2 e 3 é verdadeiro. Quando lá ele disse, indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras, então a gente sabe, 2 e 3 é verdadeiro. Então, B de bola, ok? Então, questão 19, outra questão bem legal. Tá? Questão 20, o que é que diz aí? Quando o cliente de um banco acessa sua conta corrente através da internet, é comum que tenha que digitar a senha em um teclado virtual, cujas teclas mudam de lugar a cada caractere fornecido. Esse procedimento de segurança visa evitar ataques de... Então, olha só, essa questão, talvez eu não tive a oportunidade de falar muito a respeito disso lá nas aulas conceituais, mas eu coloquei aqui propositalmente. Porque fala a respeito de 2 malwares, podemos dizer assim, né? De 2 malwares que fundamentam, eu posso dizer hoje, né, a tecnologia da informação. Quais são os malwares? É aquele que captura informações do teclado, né? E tem aquele outro lá, malware, que captura até informações da tela em si, né? Então, o que é que ocorre? Outra observação. Esses malwares, né, são entendidos como malwares quando colocados de forma ilegítima no computador. Mas a gente sabe que podemos sim, né, se não formos analisar como malware, podemos colocar de forma legítima se um usuário necessitar. Estou falando de quê, Romildo? Existe um tipo de software que podemos instalar em dispositivos para capturar dados que são digitados do teclado. Esse tipo de software a gente chama de keylogger, né? O que é keylogger? Tudo que é digitado, automaticamente o keylogger ele vai capturar essas informações. E muitas vezes eles são colocados no computador de maneira justamente ilegítima. É por esse motivo que o keylogger ele também é entendido como um spyware. O que é o spyware? Programa espião. Spyware, programa espião. Keylogger é um exemplo de spyware. O keylogger ele é um exemplo de um programa espião, tá bom? E muitas vezes é alojado em um computador de maneira ilegítima. Você instalou sem nem saber que instalou e está lá o keylogger, mas tudo que tu está digitando está sendo capturado. É por isso que os bancos utilizam esse mecanismo de teclado virtual. Porém, a gente sabe que hoje também os próprios bancos muitas vezes colocam o teclado virtual e ele muda, né, de posição a cada transação que você vai fazer. Por que muda de posição? Porque já existe hoje também os screen loggers, que capturam a tela. É como se estivesse tirando foto lá da tua tela e armazenando ou enviando muitas vezes até para um hacker ou um cracker lá fora mesmo, né, do sistema. E o que é que ocorre? Hoje, o screen logger também pode ser caracterizado como um tipo de spyware, de programa espião também, tá? Então, screen logger e keylogger são programas espiões. Aí, quando essa questão aí, ela falou a respeito de é comum que tenha que digitar a senha em um teclado virtual, cujas teclas mudam de lugar a cada caractere fornecido, esse procedimento de segurança visa evitar o quê? Ataques desses 2 bichinhos aí, do screen logger e do keylogger, tá bom? Então, alternativa aí seria a alternativa E. E observação, são exemplos de spyware. É por isso que colocou lá spyware e adware, muitas vezes para pegar o concurseiro aí nessa questão de programa espião. Tá bom? Vamos lá para mais uma questão para encerrarmos, né? Estamos lá indo para a etapa final. Então vamos para mais uma questão. Nós não podemos escolher quando vamos receber o e-mail. E muito menos que e-mail vamos receber. E para piorar, atualmente o modo mais comum
de pegar vírus de computador é através de e-mail. Ao recebermos um arquivo com vírus, nosso computador fica infectado. Então é bem interessante que essa questão não é muito nova não. Mas eu coloquei duas questões, porque eu sempre, traz para cá. Geralmente eu falo o seguinte para o concurseiro, se tu focar o conceito, se tu entender o fundamento do que está sendo tratado nas aulas, né, de informática para concurso, nos conceitos associados à informática para concurso, tu vai pegar uma questão muitas vezes lá de 2008, 2010, e tu pega uma questão recente, agora mesmo, 2018, 2019, tu vai ver que, tratando-se do mesmo fundamento, meu irmão, tu chega junto, independente lá do padrão de enunciado. E eu vou te mostrar agora dois enunciados. Esse enunciado, se não me engano, da César Gran Rio, é um enunciado bem tranquilo, tratando de um assunto que é assunto, vírus de computador, que são aplicados de maneira a anexo. Né? Tu vê nessa questão. E posteriormente eu vou te dar uma questão bem mais recente, bem robusta da Fundação Carlos Chagas, tratando o mesmo assunto. Mas se tu entender o foco, tanto um padrão quanto o outro chega junto. Tá? Vê aí, isso aqui não é novidade. Então quando ele disse aí, ó, e para piorar atualmente o modo mais comum de pegar vírus de computador através de e-mail, aí ele disse, ao recebermos um arquivo com vírus no nosso computador, ele vai ficar infectado como? No exato momento em que o e-mail é recebido? Não. No exato momento em que o e-mail é enviado? Muito menos. Quando o nosso cliente de e-mail busca as mensagens no servidor de e-mail? Também não. Depois de um certo tempo após a leitura? Não. Então, quando é que ele é infectado? É infectado quando o arquivo que vem anexo contendo o vírus é aberto. Então, a gente vê que a questão fala de quê? De vírus através de e-mail. Em que situação é infectado? Quando o arquivo ele é aberto. Então, questão aí bem antiga, porém, tratando-se a respeito de quê? De e-mail, tratando-se a respeito de vírus por meio de e-mail. Tá bom? Questão, respondendo aí, a alternativa é. Já vê essa da Fundação Carlos Chagas? Vê como ela é bem mais fundamentada. Só o enunciado mesmo já é um enunciado apropriado para domingo, né? Bem complexo. Ele diz aí, ó, a comunicação entre os funcionários da empresa onde Ana trabalha se dá, em grande parte, por meio da troca de e-mails. Ó, já melhorou o fundamento do enunciado. Certo dia, Ana notou que um dos e-mails recebidos por ela continha um arquivo anexo e uma mensagem na qual Ana era informada de que deveria abrir o arquivo para atualizar seus dados cadastrais na empresa. Apesar do computador de Ana conter um antivírus instalado, se o arquivo anexo no e-mail contém um vírus, é correto afirmar que o computador, né? Então, apesar do computador de Ana conter um antivírus instalado, se o arquivo anexo no e-mail contém um vírus, é correto afirmar que o computador... Então, olha, o assunto é o mesmo, a logística é a mesma, porém o enunciado é mais complexo. Vai tratando da mesma coisa. Então, se tu conseguiu responder a anterior, tu responde essa. Vamos lá. A alternativa diz, no caso, contém um vírus, é correto afirmar que o computador ele foi infectado, pois ao ler a mensagem, o vírus se propagou para a memória do computador. Falso. Foi infectado, pois ao chegar à caixa de e-mail, quando chegou lá na caixa de e-mail, o vírus contido no arquivo se propaga automaticamente para a memória. Falso também. Não será infectado se Ana não abrir o arquivo anexo. Olha aí, opa, não será infectado se Ana não abrir o arquivo anexo, mesmo que ela leia a mensagem do e-mail. Então, aí está a alternativa correta. A gente sabe que arquivo anexo só será infectado se ele, na verdade, for aberto. Né? O computador só será infectado se o arquivo infectado ele for aberto. Então, resumindo, essas questões elas fundamentam 10 anos de diferença, viu gente? É que eu não queria entrar em detalhe antes, mas são 10 anos de diferença de uma questão para outra. E o assunto tratado, Romildo, a mesma coisa. O que mudou? O padrão do enunciado. Tu vai ver que a da Fundação Carlos Chagas está no fundamento bem elaborado, mas o assunto é a mesma coisa. Se tu responder uma, 10 anos depois tu iria pegar e iria responder mesmo do mesmo jeito, tá bom? Claro que quando fala de TI, existem algumas novidades surgindo que a gente precisa se fundamentar, tá bom? Vamos para a próxima. Analise, né? Primeiro, uma das maneiras de proteção das informações no computador se dá pela utilização de um firewall. Isso, que bloqueia ou libera acesso ao computador por meio
de uma rede ou internet, dependendo de sua configuração. Verdadeiro. O que é que o firewall faz? O firewall é tanto que lá na aula não tivemos tanto tempo para explorar, mas vimos que o firewall ele funciona como uma barreira. Traz para cá, né? O firewall é uma barreira. Muitas vezes, se tu botar lá no Google firewall, tu vai ver lá uma parede. E o que é que, na verdade, fundamenta aquela parede? É bloqueio, né? E em outro contexto, o firewall ele filtra, né? O que é a filtragem aí dentro desse contexto? Ele vai analisar a informação e vai permitir, né, o acesso ou vai bloquear o acesso. Ou ele libera ou ele bloqueia. Então, quando a alternativa 1 falou de firewall, aí dentro desse contexto está totalmente verdadeiro. Tá bom? Vamos lá. Continuando. 2. O vírus de correio eletrônico são anexados as mensagens enviadas e recebidas. Beleza. E o que é que ele vem dizendo aí? O firewall de filtros de pacote pode verificar o conteúdo de tais mensagens e, portanto, proteger o computador contra ataques deste tipo. Traz para cá, né? Então, começou bem verdadeiro, quando ele falou que o vírus de correio eletrônico realmente tem essa característica. Porém, quando ele disse que o firewall de filtro de pacote tem capacidade de ver o conteúdo da mensagem, isso é falso. Ele dizendo que o firewall ele consegue ver o conteúdo da mensagem do arquivo que está lá anexo, é mais ou menos isso, está fora de cogitação. O firewall ele vê a questão do pacote, então bloqueia e libera a questão do pacote. Mas verificar o conteúdo da mensagem, então isso aí tornou a lacuna falsa aí dessa questão, né? Que, se eu não me engano, foi uma questão também da Fundação Carlos Chagas, essa questão foi de um dos últimos concursos do TJ, né, que tiveram aí recentemente nesses últimos anos. Então, a questão ela foi de um dos últimos concursos, tá? Mas está falsa a 2, tá bom? Um verdadeiro, 2 é falso. Bora para o terceiro? 3. Phishing, né? O que é o phishing? Phishing é uma técnica de ataque que induz o usuário a fornecer informações pessoais ou financeiras. Tá dentro, né? Inclusive, quando ele está falando desse phishing aí, é um phishing mais partindo para farming, entre aspas aí. Uma das formas comuns para esse tipo de ataque é o recebimento de mensagem de correio eletrônico de fontes aparentemente confiáveis, mas que na verdade dirige o usuário para páginas de internet o quê? Fraudulentas, como por exemplo, falsas páginas de banco. Verdadeira, poxa, página fraudulenta, exemplo, falsas páginas de banco. Isso é um phishing? Falou de fraude eletrônica, então é phishing sim. Então, 1 é verdadeiro, 3 é verdadeiro e 2 é falso. É correto que consta em 1 e 3 apenas. Então, alternativa D de dado. Então, ainda temos ali mais 3 minutinhos. Então, vamos tentar responder mais algumas questões. Próxima questão. Questão número 24. Fala aí, ó. Ping da morte, né? Ou ping of date. Um dos últimos concursos da Caixa Econômica, eu achei bem interessante, que a gente falava muito de ping da morte, ping of date, e caiu lá. Ping of date, né? Então o concurseiro foi bem interessante. Quando o pessoal estava voltando dessa prova lá, o pessoal começaram a botar lá no grupo: Romildo, a prova foi lá a tua cara. Eu digo: que bom, mas vem cá, caiu muita questão associada ao assunto que dei. Caiu, Romildo, muito, mas vocês acertaram. Aí foi a bronca. Por quê? Porque muitos concurseiros, eles, analisando aquilo que a gente está passando, vê que realmente está tudo dentro de uma logística, dentro de um contexto. Mas o melhor do que analisar isso é tu se firmar naquilo que a gente está passando, né? Para que tu veja e consiga matar as questões, que é o propósito principal da gente, tá bom? Essa questão mesmo aí, ó, ping da morte, ping of date, tema também muito relevante, né? Associado à segurança. Não tive oportunidade de explicar, tá? Por isso que eu botei a questão. É um recurso utilizado na internet por pessoa mal intencionada, que consiste... Então, na verdade, o ping da morte seria uma espécie também de ataque DOS específico. Por quê? Porque ele envia vários pacotes TCP/IP na intenção de tirar do ar sistema. Então, quando ele disse aí, ó, que consiste, aí a alternativa A, ele disse, ó, no envio de pacotes TCP/IP de tamanhos inválidos. Então, ele envia pacotes inválidos para onde, Romildo? Para servidores em rede. Né? Existe lá na rede de computadores, né, servidores que muitas vezes fundamenta o foco de uma empresa. Então, ele envia pacotes na intenção de bloquear o servidor, tirar o servidor do ar. Então, de tamanhos inválidos para servidores, levando-os ao travamento ou ao impedimento de trabalho. Por isso que eu digo que o ping of date, ou ping da morte,
é um exemplo de ataque de DOS também, tá? Mas dentro do contexto aí de envio de pacotes TCP/IP, então a lógica, o correto aí seria a alternativa A. Então ping da morte, ping of date, alternativa A, alternativa correta. Então analisem bem, se firmem, né? E ótimo conceito aí nessa questão. Esqueci a banca, tá bom? Questão de número 25, para encerrarmos a última questão aí do nosso bloco, tá bom? Diz aí, ó, no serviço World Wide Web da internet, um navegador é né? Um navegador, ele é um. Então, quando se fala de navegador, o que é que entendemos? Dentro do paradigma, né, do modelo lá de rede de computadores, qual é o modelo, o paradigma, o padrão? A rede de computadores, o modelo é cliente-servidor, né? Ou o objeto, podemos dizer assim, ou o sistema, ou o computador, ou ele é servidor, ou ele é cliente. Então, nesse contexto aí, está falando de quê? Está falando do browser, do navegador, né? Então, o navegador, dentro do contexto da web, ele é o quê? Então, a gente sabe que o navegador, ele, na verdade, é um cliente, né, que solicita as páginas, que as páginas sejam carregadas nele. Mas quando a gente bota lá uma URL e dá aquele enter, quando a página ela é carregada, ela veio de onde? Veio de um servidor. Então, o navegador, nesse contexto, ele é cliente e solicitou a página a quem? A um servidor. Então, dentro desse contexto aí, a alternativa B de bola, né? Cliente que solicita uma página para o servidor. Então, gente, vem para cá, encerramos aí mais um bloco de questões. Foram 25 questões e estávamos entrando aí já dentro de um contexto de rede, vimos questões de sistema operacional, boa parte de questões aí envolvendo segurança da informação. Por que boa parte, Romildo? Que eu acho um tema muito relevante. Então, analisem bem as questões de segurança da informação, vimos aí essa última aí de rede de computadores. Mas vamos ficar por aqui, tá? Tentem firmar os conceitos, analisem as questões, e tentar buscar lá na internet algumas coisas associadas ao que vimos e tentar pegar a prática, né? Resolução de questão, conceito com resolução, que é o fundamento, na verdade, para a gente. É que você veja o conceito, mas consiga chegar junto das questões, tá? Mas por hoje vamos ficar por aqui, até a próxima, né? Em breve teremos aí mais conceitos associados à informática para concurso com o professor Romildo. Então, até mais.